feita até os consumir. E disse mais: toma as flechas e tomou-os. Então disse ao rei de Israel: fere a terra, e feriu-a 3 vezes e cessou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os círios até o consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os círios. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Mas vamos orar também ao Senhor. Sente aí, ore a Deus. Foi um dia intenso de oração. Me empolguei aqui, deixei passar meu horário, peguei com as irmãs, fui adiante. Só fui em casa, confesso, porque eu ia tomar um banho para voltar para aqui de novo, porque senão já estaria aqui. Não tem coisa melhor, irmão, de que a gente buscar pela presença de Deus. Ainda que você ore e você não vê Deus visualmente, mas Deus é mais real do que qualquer coisa, irmão, sobre essa terra. Nós vamos a Jesus porque certa feita ele disse que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, mas nós cremos nesta palavra, e é por isso que nós estamos aqui perante a presença do Senhor. Neste momento, mais uma vez, eu vou orar ao Senhor, que o Senhor possa nos revestir nessa noite, e que essa palavra venha diretamente ao nosso coração. Amém? Você pode orar ao Senhor comigo? Pai amado, Pai querido, neste momento de oração, mais uma vez, Senhor, juntamente com a tua noiva, nós nos colocamos perante a tua presença para te agradecer por mais esse dia, por este fôlego de vida, pela presença do Espírito Santo, pela tua palavra poderosa, fiel, transformadora, por essa graça a qual tem nos alcançado, pelas tuas misericórdias. Que o Senhor venha nessa noite mais uma vez falar ao nosso coração, Senhor querido, que nós possamos estar com essa terra preparada para receber a sua palavra, que o Senhor possa instruir o teu servo nessa noite, que o Senhor possa iluminar a sua mente, trazendo entendimento para que possa compartilhar aquilo que o Senhor quer, porque de mim mesmo eu não posso dar nada, Senhor, mas eu sei que do Senhor, Pai amado e misericordioso, tem tudo aquilo que o teu povo precisa para romper em fé na tua presença. Desde já eu quero te agradecer por esse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para nós aqui nessa noite, vocês viram que foi lido aqui a respeito de flechas. Quem prestou atenção no texto? O título para nós fica para a nossa meditação, irmãos. Você vai parar nas primeiras tentativas? Você vai parar nas primeiras tentativas? Começa a pensar em tudo aquilo que você tem colocado e você tem pensado em desistir. Logo no primeiro momento, quando você ora, quando você busca, você não vê o agir de Deus. Então esse título chega para o nosso coração. Mas antes disso, vamos entrar aqui nesse contexto. Eu li o verso 13 e algo interessante que chama a nossa atenção. É que a Bíblia tem a maneira dela de colocar as suas palavras. Quando nós olhamos para o verso 13, desse capítulo 13, vem falando da morte de Joás. Aí o capítulo 14, o verso 14, já vê Joás agora indo de encontro ao profeta. Como é que é isso, né? E a Bíblia tem a sua maneira de colocar as coisas no seu devido lugar e compete a nós buscar e ter entendimento. Porque se você não raciocinar, talvez você possa olhar e achar que ele morreu e que agora Eliseu ele está conversando com outro homem. Mas na verdade, Eliseu ele está conversando ali com Joás, a qual foi colocado ali no trono para reinar depois que o seu pai, ele pega e falece. Algo que nos chama a atenção aqui, irmãos, que eu fui meditar um pouco e pesquisar, a palavra, ela nos diz que esse povo de Israel ali no tempo de Davi, eram mais de 800 mil homens que serviam ao rei. Para pensemos, mais de 800 mil homens que servia ao reinado de Davi. Segundo a Bíblia, segundo Crônicas, capítulo
capítulo 14, verso 8, vai dizer que só Judá chegou a 1.160.000 pessoas que batalhavam em favor do rei. Mas a Bíblia vai chamar a atenção lá no capítulo 13, no verso 3, que vai dizer assim, ó: pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, o qual deu-os na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Hadad, filho de Hazael, todos aqueles dias. Um exército com mais de 800.000 pessoas, pastor Romero, é dissipado da terra e fica somente 10.000 pessoas. Pensa, irmãos, a nossa vida diante de Deus, como importa a nossa santidade, como importa a nossa busca, e o dever de reconhecer quem é que manda sobre a nossa vida. Nesses últimos tempos, o Espírito Santo tem me repelido a sempre direcionar Ele no governo da minha vida. Todos aqueles que servem a Deus também precisam pedir para que o Espírito Santo governe a sua vida. Pode reparar, irmão, que quando você é dominado e governa a tua própria vida, geralmente você vai atuar como você atuava no passado. Por isso Paulo fala que nós nos despimos da velha natureza, que a vida que agora nós vivemos, nós não vivemos para nós mesmos, mas para Cristo que habita em nós. Então, automaticamente, quando você começa a entender isso, e você vê que quem precisa governar a sua vida é o Espírito Santo, para que você tenha relacionamento com Deus, você vai entender que a cada dia é preciso você matar a sua carne. E todas as vezes que você vem para a presença de Deus, que você vai orar, que você vai buscar, você começa a entender. Certa vez, um certo pregador ele disse: ore até você começar a orar de verdade. Porque muitas vezes, missionário ensina, a gente começa a orar uma oração superficial, e aí é onde a gente fala, irmão, que às vezes a gente ora 10, 15 minutos e acha que está tudo bem. Mas só quando começa a passar dos seus 30 minutos que a gente vai começando a se aprofundar realmente na presença de Deus, irmãos. Só quem orou aqui já ora mais de uma hora conhece isso que eu estou falando. Porque muitas vezes nós ficamos nesse rasgo que a gente bate o joelho 10 minutos e acha que é o suficiente. E a palavra fala que nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos a cada dia. E aí nós vamos ver esse contexto aqui, que Joás agora assume um reino com somente 10.000 homens para batalhar a seu favor. Olha que tristeza, olha que esse homem é. Só que no meio de um povo sempre existe um profeta de Deus. O verso 14 vai dizer assim: e Eliseu estava doente da sua doença de que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Todo mundo sabe que naquele tempo, irmão, quem era profeta de Deus realmente falava da parte de Deus. Quando você olha para Joás poderia ir ali até o líder, do exército e conversar com ele como seria resolvida a situação, porque a Síria estava vindo novamente de encontro a esse povo. Mas a palavra nos chama a atenção que este rei, ele vai justamente naquilo que é a fonte de sobrevivência para a sua vida, naquele que tem resposta para todas as coisas. Só que naquele tempo nós entendemos que o Senhor era representado pelo profeta na terra, que o Espírito Santo tomava a cada um deles para falar da parte de Deus. Mas uma coisa de antemão quero dizer aos irmãos, que hoje nós temos nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo, aquele que está vivo e reina para todo sempre. Hoje nós não buscamos mais alguém morto, para que possamos ali, de alguma forma, fazer com que Ele interceda por nós. E a palavra vem dizer que Ele vai buscar ali Eliseu. E algo que nos chama a atenção, irmãos, nesse capítulo, nesse verso 14, essa última parte, na Bíblia atualizada, na linguagem de hoje, vai dizer que, quando ele fala assim, ó, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. A palavra atualizada ela vai dizer assim: meu pai, o Senhor é como os carros de Israel e seus cavaleiros. Você consegue entender isso agora? Que quando você lê nessa tradução, você fica sem entender. Meu pai, carros de Israel e cavaleiros. Talvez você nunca, não sei se você já parou nesse texto e você fica meio confuso. E você precisa buscar algo para que você possa ter entendimento daquilo que você está lendo.
E a palavra vai dizer que Joás, quando ele chega, ele vai dizer: meu pai, o Senhor é como os carros de Israel. Para você entender que o profeta, ele tinha tanta autoridade como o exército. Para você, que você buscando o profeta, mesmo que tivesse pouca quantidade de gente, do profeta ali, Deus podia dar socorro, Deus podia dar direção para o povo. E ele vai chamar ali na intimidade: meu pai. Quero perguntar aos irmãos essa noite: aquilo que acontece na sua vida, irmão, quem você socorre? A quem você vai de encontro? Porque muitas vezes nós temos, as pessoas na terra e nós estamos dependentes dela. Só que aqui nós sabemos que ele sabia que o profeta aqui falava da parte de Deus. Ele sabia que Judá, que Israel, que Samaria estava em decadência pela sua idolatria. E ele vai agora clamar ao profeta para pedir uma solução. Só que hoje nós temos Jesus para dar todas as soluções que nós precisamos. Glória, glória. Quando você vem para a presença dele, você está passando por algo, é a ele que você deve clamar. Verdade. Você não clama por mim, você não clama por nenhum líder religioso. Eu fico admirado. Outro dia eu mandei um post para o pastor Rodrigo, e a semana eu levei algo constrangedor, que tem um pastor aí pregando, irmãos, que ninguém vai ao céu senão por ele. Não sei se os irmãos já viram. Está no Instagram, depois eu mando para o pastor Rodrigo. Ele dizia isso claramente, que ninguém queria ao céu a não ser por ele. Que ele era o sacerdote da igreja, o pastor tinha que passar por ele para ter acesso ao